Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso 12º episódio. Sim, e hoje vamos falar sobre o tão esperado, ou não, regresso ao trabalho. É verdade. É uma altura um pouco complicada. Durante toda a licença de parentalidade nós estamos sempre a pensar como é que vai ser. Se vai ser bom, se vai ser mau, como é que vai ser a rotina. Eu acho que o primeiro choque é quando a tua bebé nasce e tu tens que ir pôr a licença, em que te dizem quer 120 ou 150 dias. E a pessoa pensa, epá, isto é bem da tempo, 120 dias, 150. Depois dizem-te assim, mas olha, tem que contar com os dias todos, não é só os dias úteis. Yeah. Depois começas a fazer as continhas e Não aí é é quando assim se cai. tanto. Aí é quando se cai na realidade. Quando eu tive que começar a fazer contas, portanto a Madalena nasceu em outubro, eu fiz as contas, dava que eu tinha que voltar a trabalhar dia 21 de março. Aí a partir dali parecia, não sei se vocês conhecem aquele filme que tem aquele, o tempo de vida contado no braço. Sim, Parecia é o The Time. ok, já só tenho 150 dias, amanhã já são 149. Yeah. E quando eu for trabalhar já tenho estes meses. Imagina, se em vez dos 150 tivesses 120. Pois. Eu fiz contas 21 de fevereiro. Fevereiro. Yeah. Muito pouco tempo. Eu Sim. acho que é muito pouco tempo. Pá, eu acho que é muito pouco. Eu já acho que é pouco tempo o tempo que eu tive. Pronto, é assim, eu fiquei até com a Madalena, eu estou a trabalhar, quando vocês virem o vídeo, eu já estou a trabalhar há uma semana. Mas neste momento eu estou a trabalhar... Não, 2. Não, até eu comecei há 3 dias. Exato, vai fazer 2 semanas quando virem este vídeo. Verdade, já estou a trabalhar há 2 semanas. Portanto, eu estou a trabalhar ainda só há 3 dias. O que é que acontece? Ainda está muito fresco, mas foi uma luta muito grande para mim. Mesmo o teu processo até agora. Sim, ter de gerir todos os sentimentos, que era sentires que não era que eu ia abandonar a minha filha, não é? Mas havia toda uma gestão, supostamente ela iria para o berçário, teria que haver um ajustamento da nossa parte, como é que ia ser a minha vida, se ia fazer turnos, se eu não ia fazer turnos. Portanto, é toda uma gestão complicada, seja ela psicológica, seja ela física. Então, eu acho que entre nós conseguimos distinguir o psicológico e o físico. Sim. Se calhar o que uma está a conseguir em relação ao psicológico, a outra não tanto. E o que uma está a conseguir, se calhar, em relação ao físico, a outra não tanto. Como assim? Então, eu acho que lidei muito mais facilmente com as emoções do que tu. Até um certo ponto, tipo, era, ou seja... Sim, no sentido de antes. A partir do momento em que estás, tens de lidar, ponto. Sim. Acho que tu, se calhar, ou talvez por ainda não termos falado muito no assunto, tu, se calhar, estejas a lidar mais facilmente com a rotina do que eu. Talvez. Pronto. Isto porquê? Pelo menos para mim, eu não sei se te faz sentido depois falares tudo o que sentiste no teu psicológico. Sim. Para mim, o difícil não foi psicológico. Eu sempre achei que deixar a minha filha na creche iria ser bom para todos. Iria ser bom para ela porque ia estar com outras crianças. Iria ser bom para ela porque se iria desenvolver com outras crianças, não só através dos estímulos que nós lhe damos em casa. Além de ter a prima e mais uns bebés, mas é sempre diferente. Depois, era bom para mim porque eu ia ter tempo, eu ia regressar ao trabalho. Quem me conhece sabe que eu nunca consigo estar quieta, tenho sempre de estar a fazer alguma coisa. E então, regressar ao trabalho para mim era essencial. Ia ser bom para o pai, porque também ia ter tempo para ele, tempo para nós. Mas houve aqui uma grande volta, não foi assim tão fácil. Pois. Porque, lá está, sou uma pessoa que gosta de estar sempre a fazer tudo. Quis-me apoderar de tudo. Eu quis tomar conta da casa. Eu quis tomar conta de trabalho. Ele trabalha também, mas eu também quis trabalhar a 100%. Estamos a falar que eu trabalho por conta própria. Eu não tenho cá licenças de amamentação e essas coisas. Eu trabalho das duas, uma, ou trabalho pouco e não ganho, ou trabalho muito e não tenho regalias. E depois, além da casa, do trabalho, eu ainda me tinha de lembrar que tinha uma filha, Pois. que precisava de mim na hora do banho, que está na fase de introduzir a alimentação. É toda uma gestão, parece que há sempre qualquer coisa. Depois, ele trabalha por turnos. Eu tenho de me adaptar aos turnos dele, sendo que também tenho de me adaptar às rotinas da minha filha, que já tem rotinas por causa da creche. Pois. Bum! Pois.
No meu caso foi um bocadinho diferente. Então, eu já vos tinha explicado que eu era muito agarrada. Portanto, isso já não era segredo para ninguém. Mas tive muita dificuldade em aceitar que a Madalena ia para o berçário. Porque foram 6 meses, 24/24 com ela. Ela, como eu já vos tinha dito, é uma criança que não gosta de muitos colos. É difícil de se adaptar às pessoas, porque ela não é muito dada. Então, era mais também pelo medo de como seria a reação dela no berçário. E veio-se a confirmar. Portanto, nós levámos a Madalena ao berçário e foi a última vez que ela foi ao berçário. Primeira e última. Primeira e última. Pronto, felizmente, com os meus horários e com os horários do teu irmão, conseguimos adaptar as coisas para não ter de levá-la ao berçário. Foi uma decisão que nós tomamos. Se será melhor ou pior, só nós nos caberá saber as consequências que isso terá no futuro. São vocês que vão lidar com elas. Exatamente. Assim, tem a sua parte boa, ótima, porque está sempre com a família, acaba por ter a atenção toda para ela, que vocês podem ver a parte má ou a parte boa. Exato. Acaba por ter estímulos só puxarem por ela, porque é só ela que está ali naquele momento. Só para ela atenção e não só para 6 ou 8. ela. O que me fez confusão no berçário, atenção, eu não quero nem quis exigir que a atenção fosse toda para a minha filha, não é nada disso. Eu já sabia perfeitamente que a atenção de 3 pessoas seria dividida para 8 crianças. Exato. 6, 8, não sei quantas são ao certo. No entanto, para uma criança que está 24/24 com a mãe, sempre a dar atenção, sempre ao colo, sempre. Eu sei que é complicado, para elas deve ter sido complicado gerir um bebê que está habituado a estar ao colo, que só adormece ao colo. Portanto, eu acredito que sim. Mas para mim, como mãe, que felizmente tenho hipótese de não ter de a fazer passar por isso, porque, sinceramente, é assim, todos nós, ou fomos ao berçário, ou não fomos, e estamos todos aqui. É assim, o que tu estás a dizer de ter sido difícil ou não, vamos lá ver. Assim como é a tua opção tirá-la do berçário, foi a opção delas tirar um curso ou uma licenciatura. Ok, mas sabes tão bem quanto eu que em algumas instituições às vezes não se faz por paixão. Porque aquilo que eu vi não são pessoas com paixão. Porque assim, se eu chegar a um sítio, vou dar um exemplo, vamos chegar a um berçário. Vocês estão à espera que a vossa recepção seja como: olá, então, seja bem-vinda, como é que tu te chamas? Não ouvi isto. Percebes? Foi literalmente: olá, pais. E disse: olá, olha, esta é a Madalena, tem 6 meses. Não me perguntaram, já mudou a fralda, já dormiu, fez cocó. Ela já se senta, como é que ela brinca. Portanto, eu tinha isto escrito em papel, porque fizeram perguntas. Só que eu vos estar a explicar: olha, ela não gosta disto, é diferente do que vocês estarem a ler. Só dorme ao colo. Exato. Porque não é tão literal assim. É assim, no meu caso, quando eu a deixei o primeiro dia no berçário, para já a recepção foi: olá, princesa, tu vais ser o nosso biju, porque és muito pequenina. Exato. Só esta conversa deixou-me à vontade. Exatamente. A forma, assim, a minha filha é dada, sim. Mas a forma como ela falou para a minha filha, e a minha filha sorriu para ela, a mim já me deixou descansada. Percebo. O primeiro dia, eu voltei, ela teve o tempo todo a chorar. Mas eu soube o porquê. Disseram-me: eu acho que é porque isto e porque isto. E eu remediei o porquê. Era porque tinham-lhe dado um biberon de 90 e ela ficou a chorar depois do biberon. Queria mais. Pronto. No dia seguinte levei com mais e ela já quis com mais. Já ficou bem com mais. E passou o dia todo bem. Até hoje a Leonor não fez uma única birra na creche. Ok. E o cuidado que elas têm, elas perguntaram-me nesse primeiro dia se ela já tinha dormido. Se tinha feito cocô ou não, mas depois disseram: olha, não fez nada, só fez um xixizinho, nós trocámos, o leitinho ela acabou por chorar. Agora, no segundo dia, já foi totalmente tipo, ela já estava lá, percebes? Foi uma integração a ela e a nós. Pronto, tu tiveste sorte, tiveste uma boa experiência, eu não tive. Eu cheguei lá, quando a fui buscar, para além dela ter estado uma hora inteira a chorar, que ok, pode ser normal, é uma aflição para mim como mãe. É sempre. Pronto, mas ok.
Até aí tudo certo. Agora, eu peguei na minha filha, ela tinha a fralda encharcada. Portanto, nem sequer foram ver A fralda. se o problema era da fralda. Depois, sabiam que ela tinha sono. Tipo, Também não a tentaram adormecer. quem é formada em educação, por muito... Elas passam por... Elas não são educadoras há um ano. Exato. Elas têm crianças e crianças durante meses que têm diferentes tipos de... diferentes maneiras de adormecer. Vão conhecendo as manhas. Exato. E eu meto manhas entre aspas. Sim. Portanto, a mim, o que me fez confusão e o que eu disse ao teu irmão foi: se eu tivesse simpatizado com elas, tivesse havido empatia, se me tivessem dito olá mãe, olá Madalena, nem se despediram dela. Me disseram, então vá, até amanhã. Amanhã vai correr bem. Nada. Não houve empatia. E quando não há empatia, eu, quando a fui pescar, fiquei logo de trombas e deixei de falar. E foi o teu irmão que começou a falar. Porque eu pensei, eu não vou dizer nada, porque eu estava por aqui. Eu não vou dizer nada, porque se ela tiver de ficar, convém eu ter uma boa relação. Até porque depois vão descarregar na minha filha. Exato. Portanto, eu não vou dizer nada. Assim que eu soube, porque depois chegámos à conclusão que isso não iria ser possível, porque depois vocês têm que pensar, ok, eu tenho horário de amamentação, mas eu decidi fazer turnos. Então, se eu decidi fazer turnos, os berçários só deixam entregar os bebés até às 9h30, por norma. O que é que acontece? Se eu entrar às 3 da tarde, eu vou ter que a deixar às 9h30 da manhã no colégio. Se eu só posso ir buscá-la a partir das 3h30 e eu estou a trabalhar e só saio às 10, chego a casa à meia-noite, eu não a vejo. Exato. Tens de fazer cedências. E disseram, mãe, mas sabe que é difícil, que assim, e eu percebo, concordo, sabe que assim é difícil dela se adaptar. E eu pensar, tudo bem, mas o que é que eu prefiro? Que a minha filha se adapte ao colégio ou que não esteja com a mãe? Exato. Para mim, a minha filha só tem 6 meses uma vez na vida. Percebes? A minha filha só é bebé uma vez na vida. Eu senti que, desde que fui mãe, não sei se tu partilhas da mesma opinião, eu era muito focada no trabalho, não sei se te recordas, eu fazia horas e horas, eu não recebia mais por isso, eu trabalhava como se aquilo fosse meu. Desde que sou mãe, sem eu dar conta, o trabalho é só o ganha-pão. Eu quero saber da família, eu não estou preocupada com a progressão de carreira. Eu não estou preocupada se vou entrar na minha área ou não. Eu não estou preocupada se consigo em 1 ou 2 anos atingir os patamares que tinha planeado há 1 ou 2 anos atrás. Eu neste momento estou preocupada sim em ter o dinheiro suficiente, e digo suficiente, para viver da forma que quero viver no momento e em estar com a minha família. Eu meto à frente neste momento a Leonor e o teu cunhado do trabalho. Não sei se sentes o mesmo. Não, claro. Para mim, família é tudo. À frente do que quer que seja. Portanto, para mim, família e depois... Portanto, estamos a falar assim de um modo geral. Família, essencial, e trabalho. Porque se eu não tiver trabalho, não recebo. Não recebo, não consigo providenciar à minha família aquilo que eu necessita. Exatamente. Sim. Agora, outra coisa que eu queria acrescentar, que é, desde que eu comecei a trabalhar, e ainda hoje estava a ter essa conversa com o teu irmão, eu precisava de voltar. E eu não sabia. Eu disse-te. Não, mas não é... Repara, eu disse-lhe, eu estava num dilema anteontem, porque eu gostei de ir, mas eu queria estar em casa com ela. Só que eu disse, eu estava, e eu sei que sou boa no papel de mãe, sei que desempenho muito bem a minha função, mas esqueci-me da Bruna. Ficou para trás. Porque eu gosto do que faço, não é de todo aquilo que eu quero para a minha vida toda, não é. Não é isto que eu tenciono fazer para o resto da vida, mas neste momento fez-me sentir útil além de ser mãe. Custa-me deixar a minha filha, custa. Não fico feliz. Quando estou de folga, quero estar com ela, não quero deixá-la, nunca. Mas senti que precisava de sentir que sabia fazer aquilo, que me lembrava do que fazia, de me sentir novamente a Bruna que gostava de trabalhar. Eu ontem era para sair às 10, saí às 10h30 mais ou menos, porque tive coisas para fazer no trabalho. E pronto, porque tinha levado carro e não estava preocupada com os transportes. Mas voltei a sentir aquela excitação, aquele entusiasmo para fazer as coisas, para mais do que preocupar-me com os estímulos que eu tenho que dar à minha filha, porque eu sabia que o pai dela estava a fazer isso. Então foi bom retornar.
Se estou preocupada com a progressão de carreira, enquanto eu estiver lá, sim. Não é o meu foco. Não estou a pensar que tenho de. Mas consigo neste momento dividir muito bem a minha vida. Tenho a minha vida pessoal em casa e fico descansada quando a minha filha está com o pai ou está com alguém da família. Não ficaria se ela ficasse no berçário, confesso. Não ficaria e não iria trabalhar como deve ser se ela ficasse no berçário. Ia estar sempre com o coração nas mãos. Agora, inconscientemente, claro que quando eu estou lá e como estou focada no que estou a fazer, eu quero que seja reconhecido o meu trabalho e posteriormente espero Sim, claro. vir a progredir. É Agora, assim. não é de todo o meu foco neste momento. Assim, não me interpretes mal. Não estou a dizer que eu não quero saber do meu trabalho. Sim. Não. Mas, em termos de... Se eu tiver de pensar... Hoje faço mais 2 horas porque no outro dia tive de ficar com ela o dia inteiro. Uhum. Não faço. Porque nesse dia eu estou a tirar mais 2 horas que eu ia estar com a minha filha. Que eu a ia buscar à creche. Se calhar é a diferença de tu deixares com pessoas que confias. Sim. E além de eu confiar na creche, nunca é igual a deixar com o pai. Sim. Se calhar pode ser de eu não ter estoque de leites e ter de fazer o estoque todos os dias para o dia seguinte. Saber que tenho a obrigação de estar lá às X horas, porque senão ela pode ter fome e não tem nada. Mas neste momento eu não troco uma única hora dela por trabalho. E eu sou a pessoa, e ainda por cima o trabalho em que estou é muito viciante. Sendo por conta própria, é viciante. Eu já disse ao teu cunhado, isto é assim, das duas uma. Neste momento, eu sinto que estou focada na filha. Eu estou em casa, eu não quero sair. Vou a trabalhar, obviamente, mas a vontade é não ir. Quando começo a trabalhar, eu gosto. Pois. E é difícil parar. Mas quando paro, ficou completamente parte outra vez. E só me importa ela. Sim. E eu disse-lhe, isto há 2 vertentes. E tu vais ter de me ajudar a arranjar um meio termo. Porque ou estou toda inclinada para a esquerda e só quero estar com ela, ou eu começo-me a dedicar ao trabalho como dedicava e eu sinto que vou esquecer do mundo. E eu não quero. Porquê que achas isso? Achas que não vais conseguir equilibrar as duas coisas? Então, até agora eu tenho tentado equilibrar, mas tem pendido muito mais para ela, para a família. Lá está, se calhar por essas necessidades que eu ainda não estou a conseguir Mas repara, satisfazer. eu acho que pode ser por tu sentires pressão por se tu trabalhas, trazes dinheiro, se não trabalhas, não recebes. Talvez. É assim, é muito diferente. Para já, era o que eu estava a dizer há pouco, eu não tenho o período de amamentação. Eu extraio enquanto trabalho. E mesmo assim, no trabalho, eu tenho de pensar se a deixo às 8h30 ou às 8, tenho de deixar mais uma quantidade de leite. Se a deixar às 9h30, eu já só preciso deixo menos uma de leite porque já lhe dou. Sim. Então tenho de pensar, vale a pena deixá-la às 8 para estar a extrair às 8h30 ou às 9? E tenho de parar na mesma para extrair? Pois. Não. Acabo por a deixar mais tarde. Trabalho mais tarde. Vou a buscar às 4, porque o meu trabalho depois tem limite de hora. Vou a buscar às 4, 5 mais tardar. Ou seja, essa hora nunca pode falhar, a hora de ir buscar, independentemente da hora da entrega. Exato. Então, como é tanta coisa que ainda tenho de gerir, eu sinto, se calhar, na altura de ela já não mamar tanto, ou quando eu conseguir fazer um stock novamente, já não vai ser tanta a pressão. Mas, não sei se há pessoas a ver que tenham a mesma situação que eu. O meu stock escutou-se no primeiro mês de trabalho porque tive uns quantos desafios na amamentação. Comecei com um bom stock. Quem nos acompanha, a Neuza, que vocês viram no episódio, disse-me que o stock estava bom. No entanto, há problemas que nós não estamos à espera e pronto, o meu stock foi. Pois, sendo o meu trabalho muito viciante, porque eu tenho receio de ser tão dedicada que as horas passem. Que... não sei. Imagina. Porque eu quando lá estou bem também. Como tu dizes, sinto-me útil. Eu gosto do que estou a fazer. E tenho receio do resto me passar ao lado. Eu acho que não. Eu acho que, imagina, nós
mesmo estando focadas no que estamos a fazer, dedicadas ao trabalho, nós estamos sempre com a cabeça nos nossos filhos. Sim. É normal. Eu acho que nós conseguimos, da mesma forma que nos tornamos mães, inconscientemente, e que aprendemos pela primeira vez a estimular uma criança, pela primeira vez a ensinar a dar papas, portanto, tudo pela primeira vez, eu acho que é tudo muito intuitivo. Então eu acho que tu vais conseguir dividir isso de forma muito igual. Só tens de resolver a parte de pessoal e a parte do trabalho. Porque quando tu estás lá, tu sabes, eu das 8 às 5, vamos imaginar, das 8 às 5 eu estou a 100% no meu trabalho. É só isto. Claro que a Leonor vai estar no teu pensamento. Não, mas imagina, no meu caso não é assim tão simples, porque foi o que eu disse no início. Eu não tenho esse das 8 às 5. Eu tenho de me basear consoante os horários do seu cunhado. Estou a dar um exemplo. Tu, por exemplo, tu sabes o horário dele do mês inteiro. Sabendo. Mas podias saber. Sim. Pronto, então vocês têm que fazer chegar, sentar-se e dizer assim, olha, foi o que nós fizemos. Olha, se nós sentarmos e dizer, olha, esta semana tenho não sei quantas noites e estou a fazer não sei quantas manhãs. Como é que nós vamos fazer? Ficas com ela quando eu entrar, eu fico com ela até tu chegares. Como é que nós vamos fazer isto? Sim, assim, eu já percebi que, por exemplo, quando ele está a fazer noites, pela dificuldade que é amanhã, porque tenho o Udizinho, não é verdade? Vocês já conhecem pelo menos aqui falar. Exato. Tenho que passear o Udi, tenho de despachar a menina, tenho de despachar a mim, despachar o lanche, despachar a bomba, despachar isso tudo. Eu já sei que é muito difícil, sozinha, eu sair de casa. Eu acordava às 6 da manhã e eu começava a trabalhar às 9. Pois. Estamos a falar de 3 horas. Sendo que o colégio da Leonor fica a 20 km da minha casa. Ou seja, é pelo menos meia hora que eu perco só para a levar. Se calhar já era menos tempo, eu já conseguia despachar mais rápido. Isto para dizer que eu já me apercebi que quando ele está de noite, o meu horário de trabalho é um part-time. Pois. Não dá. E eu estava... Eu acho que andei durante 1 ou 2 meses a fazer impossíveis. Porque eu acordava às 6 da manhã, independentemente se ele estava ou não. Eu extraía de manhã. Eu lavava as bombas, eu arrumava as bombas, lavava e arrumava os biberons. E tu podes dizer, mas podias tratar disso à noite? Pois podia, mas eu tinha de me deitar às 10 da noite, sendo que chegava a casa às 7, 8. Ou não. Então. Imagina, desculpa, tu tens de acordar cedo, certo? Sim. Ok, mas tu repara, se tu fizeres isso à noite, é um bocadinho que podes dormir mais de manhã. Sim, mas também me estou a deitar mais tarde, é igual. Então, ou me e o que é que tu deito preferes? mais cedo e de manhã demoro mais tempo, ou me deito mais tarde, tendo em conta o meu trabalho, eu prefiro me deitar mais cedo. Então, assim sendo, eu fiz o teste e eu percebi que tinha obrigatoriamente de me deitar mais cedo. Então, mas pronto, lá está uma rotina que já se está a começar a estabelecer, mas porque eu percebi que não consigo fazer tudo. E eu acho que isto é uma coisa que temos de desmistificar também. Nós, quando voltamos ao trabalho, nós estamos habituadas a estar em casa, a estar com os bebés, a tratar de tudo. E não é só isso, tu quando voltas ao trabalho, se fores para o mesmo trabalho, vais com uma expectativa, ou vão com uma expectativa em ti. Sim. Que é tu seres o que eras. Exato. E tu não és a mesma pessoa. Tu não és a mesma pessoa, não tens a mesma postura, porque inconscientemente, foi como nós falamos, o que é que muda quando se tem um filho? Nós tomamos outra postura porque tudo aquilo que nos chateava e tudo aquilo que nós pensávamos tinha importância, deixa de ter. E então, nós nunca vamos voltar a ter a mesma postura e a ser a mesma pessoa que saiu quando fomos de baixa. Portanto, eu acho que essa é outra coisa, é a pressão que nós próprios pomos, porque até pode não acontecer comigo, por exemplo, não aconteceu, até foi super tranquilo, super natural, mas a pressão que nós pormos de pensar, ok, eu fazia isto e era assim, eu não posso dar menos do que isto. Acho que esse foi o meu problema. Porque eu não tive ninguém que me dissesse é normal não conseguires. E quando eu tive, se calhar já estava no limite. Pois. Porque foi preciso um familiar meu dizer estás a entrar num esgotamento, tu não podes fazer o que estás a fazer. Tu acordas às 6, tu deitas-te às 11, tu conduzes, portanto é um perigo. Tu dás mama. Tu, quando estás a trabalhar, tu extrais, portanto é como se estivesse a dar mama. Sabemos, ou quem não sabe, amamentar gasta 20% da nossa energia.
Estamos a falar de amamentar e distrair. Não sei se distrair vai dar ao mesmo, mas... Eu acho que a eletricidade não tira mais. Não, mas é assim, até podia ser menos, ter Sim. menos estímulo, não sei. Mas se gasta 20% da nossa energia, estamos a falar que nós fazemos isso várias vezes ao dia. Sim. Tratar da casa, tratar da criança, tratar de nós, porque não nos podemos esquecer de nós. Sim. Uma coisa que falámos aqui nos primeiros vídeos, no início nós nem nos lembrávamos de tomar banho, ou que tínhamos de lavar os dentes. E agora é uma obrigatoriedade. Obviamente, tu vais trabalhar, tu tens de tomar banho todos os dias, tens de lavar os dentes todos os dias, tens de estar apresentável, tens de pentear, fazer um penteadinho, pensar na roupa que vais vestir, coisa que antes não te preocupavas. Pois é, pijama. E agora? Tu estás-te a preocupar contigo, estás-te a preocupar com a casa, Com o trabalho. com o trabalho, estás-te a preocupar com tudo e na minha cabeça eu não podia dar menos do que o que dava antes de ser mãe. E acho que finalmente foi preciso chegar a esse limite e eu perceber, ok, se já tenho X pessoas a dizerem que não dá, então é porque não dá. Eu não posso querer fazer tudo O que fazias antes. E mais. se não dá. Não dá, porque eu estou a acrescentar coisas. Exato. O dia tem 24 horas, não tem 30 nem 40. Pois. Não dava para mais. Então acho que temos de desmistificar um bocadinho isso. Temos de perceber os nossos limites. Temos de perceber os nossos limites. Temos de perceber até onde é que podemos ir. Ouvir quem está connosco. Porque são as pessoas à nossa volta que nos fazem ver se estamos certos, se estamos errados. Opiniões são de borla, nós já dissemos e toda a gente as dá. Temos de saber filtrar. E temos de perceber que neste momento nós fazemos mais. Ou seja, não é voltar ao que éramos, era o que éramos e mais. Alguma coisa há de ter de diminuir, talvez. Slow down, né? Exato. É perceber onde é que podemos fazer o slowdown. E fazer. Por isso, isto tudo para dizer, o regresso ao trabalho não é fácil. Nós estamos literalmente a cortar o cordão umbilical. É um desprender, é aceitarmos que aquela fase da vida já passou. Que nunca mais, e isto acho que foi o que mais custou, é nunca mais, é sabermos que nunca mais vamos voltar a ter o nosso bebê 24 sobre 24 horas. Pelo menos enquanto ele for bebê. Porque até os 6 meses, acontece muita coisa. Quando eles começam a sorrir, quando começam a interagir, quando começam a pegar nas coisas. E vocês estiveram presentes. E a partir daí, é o aceitar que vocês não vão estar. Sempre. Que vai ser outra pessoa a apanhar esses momentos por vocês. Eu dei por mim a dizer para a Leonor: filha, faz um cocó para a mãe para ver como é que é o teu cocó com papas. Porque ela só fazia na creche. Estamos a falar de um cocó, maltinha. Cocó. Mas é isso, é cada passinho. É o pensar no gatinhar. Se vai estar lá, se não vai estar lá, não vais ser tu a ver se calhar o primeiro gatinhar. É se calhar a primeira palavra, como não és tu que passas a maior parte do tempo com ela. Exato. Não vais ser tu a ouvir, portanto é aceitar que até hoje foste tu, mas vais deixar de ser. Exato. E é aceitar que a partir de agora a tua filha vai precisar cada vez menos de ti. E acho que isso foi o que me fez mais confusão. Foi eu aceitar que a minha vida, apesar de ser necessário, apesar de ser ótimo eu voltar a trabalhar, como mãe, foi uma recusa. E foi difícil aceitar, e ainda é difícil aceitar, que a vida mudou, mas que vai continuar a mudar para melhor. Há de ter coisas boas, há de ter coisas menos boas. Mas pronto, é isso. Se vocês estão a passar por essa fase, força. Muita força. É preciso muita força, muita organização, muita disposição, seja do pai, seja da mãe. Se tiverem familiares que vos possam ajudar, utilizem os familiares, porque é mesmo essencial vocês saberem que têm ali uma rede de apoio, além do berçário. O ajudar, eu acho que também temos de desmistificar um pouco isso. O ajudar é tudo. Eu, por exemplo, nunca gostei que fosse alguém à minha casa limpar-me a casa. Mas neste momento eu tenho de aceitar que se calhar essa é uma boa ajuda. Porque lá está. Há que saber onde é que podemos fazer o slowdown. E a casa é uma das coisas. É pedir ajuda. Se oferecerem para limpar a casa, aceitem. Se vos fizerem comida, aceitem.
Se disserem, eu vou lá, eu faço-te uma sopinha, eu faço um tabuleiro de lasanha, qualquer coisa, dá uma ajuda, porque é menos uma coisa que vocês têm de estar a pensar. A ajuda, e não é só esse tipo de ajuda física, a ajuda psicológica também é muito importante. Nós já tínhamos falado aqui, anteriormente, que ter alguém para falar é o suficiente para não irmos ao fundo. Eu acho que o regresso ao trabalho é um dos momentos que podemos regressar ao fundo. Pelo menos eu senti que sim. Portanto, acho que ter a rede de apoio, tanto nessas coisas em que podemos pedir ajuda, como quantas vezes eu não te mandei mensagem, eu liguei-te e disse simplesmente fala comigo. E tu falaste. E foi o quão bastou para eu ficar bem. Sim. E acho que isso é muito importante. E quem não tem, é possível que sofra um pouco mais por não ter essa ajuda. Sim. Não é? Portanto, é isso. Sigam-nos no TikTok, no Instagram, ativem o sininho. Subscrevam. Exato. Ativem o sininho aqui das notificações para todas as terças-feiras, para não perderem nenhum, não é? Senão Exato. não tem graça. E vemos na próxima terça, não é? Exato. Obrigada, beijinhos. Beijinhos. Podem reparar, estou sozinha. O que é que eu levei? E aqui entre nós, o que é que eu não precisava de ter levado? Assim, muito sexys, como podem ver. Não são a coisa mais bonita do mundo, não. Mas naquela altura nós só queremos estar confortáveis.